bom dia. Quero ver todo mundo verdinho aí. Cadê a turma do verde? Vamos lá? Bom E o dia. cronômetro já está correndo. Bom dia, muito bom dia. Para quem está no verdinho, a gente está no painel de marketing, falando sobre retail media e seleção estratégica. Meu nome é Janaína Moraes Bortoni, sou gerente executiva de marketing do Grupo Nordestão. É um prazer estar falando aqui com vocês. Tenho mais de 26 anos de carreira. Ano passado vocês devem ter me visto aí no Prêmio da Dove, Profissionais do Ano, mas o mais importante, acredito no marketing aspiracional e com resultados. Eu estou aqui com dois colegas, né, de trabalho. A gente tem o Bruno Rodrigues e o Marcel Amati. Gostaria que vocês se apresentassem. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Estou vendo muito verdinho aí, hein, Jana? Ai, ainda bem, gente. Quem não tá, depois eu pego lá na saída. Bom, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Bruno Rodrigues, eu sou gerente geral de inteligência comercial e trade marketing no Grupo Supernosso. Já estou no varejo aí há quase 29 anos e vamos falar um pouquinho de retail marketing, de retail media e trade marketing aqui hoje. Perfeito. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com você, Jana, com você, Bruno, e num evento tão grandioso desse. Então, sou o Marcel, diretor comercial da Coop, Cooperativa de Consumo, e estou aí no ramo do varejo há 24 anos. Perfeito. Aqui todo mundo novinho, né, Só gente? novinho, né? Bom, aqui é vida real. E aí um combinado de nós três aqui, quando a gente foi conversar um pouquinho sobre retail, foi de trazer realmente a nossa realidade. Ontem, aí eu não sei se estava todo mundo aqui, mas na pesquisa que a Abras apresentou, apenas 52% dos varejistas aqui presentes têm uma área de retail estruturada. Então, a gente quer trazer o mais próximo possível da nossa realidade. São 3 realidades, né? 2 do Sudeste e uma do Nordeste, mas eu acredito que a gente possa contribuir aí com todos os nossos colegas aqui presentes. E aí eu já queria perguntar para vocês como que está estruturado hoje o retail media e o trade marketing de vocês e qual é a diferença? Bom, trade marketing no Grupo Supernosso, ele já está implementado há 14 anos, então a gente está bem maduro nesse sentido, né? Mas aí veio a história do retail media. Como é que a gente ia fazer? A gente ia deixar ele dentro do guarda-chuva de marketing, de trade marketing, a gente ia criar unidade de negócios para isso, e foi o que a gente fez. A gente entendeu que tem um grande potencial, né, de investimento por parte da indústria, e o Grupo Supernosso criou uma unidade de negócio, então a gente tem uma BU só para falar disso, com dados, muita informação. Então o Grupo Supernosso ele fez essa divisão interna, sabe? Perfeito. O Bruno tem o sonho de consumo de todo gerente de marketing, gente. Tudo bonitinho, estruturado. E você, Marcel? Bom, lá na Coop também não é diferente, a gente investe muito e acredita no tema, no trade marketing, né? O trade marketing ele está ligado hoje na área comercial e um dos pontos que a gente coloca, já puxando o gancho para o retail media, né? Dentro da área comercial a gente acaba tendo ali aquele efeito muito transacional, né? De correção ali de problemas rápidos, que é a famoso acréscimo de volume e a troca de verba comercial, né? E a gente já há algum tempo vem buscando de sair desse modelo tradicional, que é aí que entra o retail media, né? Que o retail media, junto com toda a parte de dados, aí tudo que a gente tem conseguido fazer com eles é cada vez mais fazer essas mídias de forma personalizada, de forma a ter um investimento menor, tanto de varejo quanto de indústria, e sendo de forma mais assertiva, um retorno muito maior aí. Perfeito. Deixa eu só dar pegando um gancho aqui, Jana. Tá, Bruno. Não tem nenhum problema, né? Retail media está dentro de trade marketing e está tudo certo. A gente decidiu criar uma unidade de negócio porque a gente já tinha um parceiro muito forte em ads, né? Que é a Betex. Então, a gente já estava muito conectado no digital, tanto no app quanto no site. Então, a nossa ideia foi de conectar retail media
para falar de Media in Store também. Perfeito. Então, essa tríade aí fez com que a gente colocasse Retail Media dentro dessa unidade. Então, a gente pode concluir que é uma questão de maturidade realmente do negócio. Lá no Nordeste, a gente ainda tem a área de trade, agora a gente tem fomentado de ter uma área de negócio separada para retail, mas eu, como profissional da área, desde 2018 já falava de Retail Media sem ter esse nome bonitinho. Né? A gente sempre falava de resultados e de uma venda de mídia aí dentro do CRM, do e-commerce, com dados. E a gente buscando sempre uma rentabilidade tanto para o fornecedor quanto para o varejo. Só um recadinho que eu esqueci, pessoal. Aqui atrás a gente tem um roadmap que é muito importante, que tem todos os KPIs do marketing. Não necessariamente ele vai estar de acordo com o que a gente está falando aqui, mas é uma boa estrutura para depois vocês tirarem uma foto para poder levar e dar uma estudada, tá certo? Vamos continuar aqui, então. A gente tem um dado que 2% a 5% a gente consegue ter de rentabilidade em relação à arrecadação incremental dentro do trade. Olhando essa estratégia de fornecedores, como que vocês conseguem separar o que é JBP e o que é Retail Media? Então, Retail Media não é só a venda de espaço, né? A gente tem que entregar valor e a indústria tem que ter o retorno sobre isso. E uma das formas da gente fazer isso, apresentar toda essa estratégia para as indústrias, o momento que a gente faz isso é na hora que a gente vai fazer o JBP. A gente já começa ali no final do ano, então a gente já apresenta toda a estratégia. A gente está falando aí de aproximadamente 50 JBPs, né? Que a gente demonstra ali qual é o nosso plano anual e como que a gente está vendo o Retail Media. Então, a gente entende que Retail Media a indústria quer fazer, mas ela só vai fazer se ela tiver dados. Se não, vai ser a mídia pela mídia. Perfeito. Pode falar, Marcelo. Não, a gente busca ali parcerias com fornecedores que entendem que esse tipo de investimento tem que ser bom para todo mundo, né? Tem que ser bom para a indústria, tem que ser bom para o varejo e, principalmente, tem que ser bom para o cliente. Então, a partir do momento que é bom para todo mundo, aí sim a gente seleciona o fornecedor que a gente vai fazer essas parcerias. Perfeito. Aí a turma aqui que está assistindo a gente deve estar se perguntando. O bolso é o mesmo, né, gente? Vem da área de trade. Como que vocês conseguem realmente mostrar para o fornecedor, e aí eu acho que entra um pouco na próxima pergunta, que é em relação aos resultados, os KPIs, para poder tirar esse dinheiro novo, vamos dizer assim. Bom, realmente, né? É um bolso novo, digamos assim. Mas do couro sai a correr e a gente sabe que a indústria, né, usa muito, né, esse ponto. Mas o que a gente fez? A gente criou um circuito de Media in Store, onde a gente quer que a indústria, em vez de ir para uma mídia out of home, ela venha fazer toda a comunicação e toda a estratégia dentro do ponto de venda, que é onde a chance de conversão do cliente é muito maior. Então, resultados que a indústria quer ver. Se for de um ponto de vista de uma agência que contrata as mídias do Supernosso, ele vai querer saber o alcance, o público, a audiência. Eu vou falar de ROAS. Então, quando eu for medir isso para a indústria que quer medir essa performance, eu vou falar de ROI, investimento sobre o retorno, e nada mais importante do que falar sobre sellout, né? No final do dia, todo mundo quer vender mais e a indústria tem que ver valor, né, desse ponto de vista, tem que ter a margem, uma estratégia adequada para poder fazer essa estratégia aplicada nas nossas lojas, sites ou app. Perfeito. Marcelo? A indústria, sem dúvida, é o retorno sobre o investimento, né? É a venda com a rentabilidade cada vez mais fugindo ali, de repente, do preço, né? Fugir ali de destruir valor. E a gente também, no varejo, é ali o retorno sobre o investimento, é a experiência do cliente, né? Em primeiro lugar, e que seja uma venda que seja incremental e não que seja dividida ali entre outros players dentro da categoria. Então, é utilizar tudo isso para, de fato, desenvolver a categoria como um todo. A gente tem que fazer a indústria utilizar o dinheiro de uma forma muito mais inteligente do que simplesmente fazer uma ação massiva. A gente tem que, né, usar dados, estratégias para que a indústria
gasta o dinheiro dela da forma correta, né? Perfeito, e o investimento ele precisa ser recorrente, né? A gente precisa ir atrás de parceiros que façam esse investimento com recorrência e a nossa responsabilidade de fazer valer cada centavo investido. Perfeito. Vocês tocaram num ponto muito importante, assim, a gente consegue enxergar que tanto o CRM quanto o e-commerce consegue trazer esses dados mais específicos para a gente poder trabalhar de uma forma mais inteligente. Como que vocês têm visto a aderência dos fornecedores em relação a isso? Lá, vou dar um exemplo, lá no Nordeste ainda se fala muito no sellout, mas a gente tem começado a quebrar esse gelinho, trazendo informações estratégicas dentro do CRM. Como que está isso lá para vocês? Bom, esse é um trabalho do dia a dia, né? Eu costumo falar que quando a gente vai falar de retail media em site, app, é recorrência, é frequência. Então, a cada indústria que chega para conversar com a gente tem que abrir o nosso BI, entender se a categoria cresce, se a categoria cai, se aqueles clientes são recorrentes, se aqueles clientes estão inativos, se viraram churn. Então, é um trabalho do dia a dia, mas tem que ter muita informação para que a gente, Relevante. se a gente erra pequeno, né? Mas eu acho que errar com dados a chance fica bem pequena. O retorno é muito maior, né? Então a gente consegue comprovar. Nós temos cases, né, de indústrias que para cada R$1 investido elas retornam até 11,25. Então é uma grande fonte de venda e de uma estratégia que a indústria vê muito valor. Perfeito. Marcelo, você tem um case também, né? Tenho case, ainda não dividido com a indústria. Está no forno ainda, a gente está fazendo internamente. Então, a gente está utilizando bem o CRM. 90% da nossa base de vendas ela é identificada. Então, a gente está colocando ali, pegando os clientes que não vêm na Coop há mais de 60 dias e fazendo uma precificação ali dinâmica para atingi-los de forma personalizada. Então, buscando sair aí da mídia de massa, que acaba tendo muito desperdício de margem, de mídia, né? E concentrando as ações de forma personalizada no que o cliente compra e o que vai fazer ele tirar ele de casa para vir até as nossas lojas. Então, é um reloginho. A gente semanalmente acompanha a conversão, ela é de 2 ou 3% do que a gente coloca, e a gente percebe que esses clientes impactados, eles não só voltam a fazer compras na Coop, mas eles passam a ter um ticket médio maior do que os que já estão dentro de casa, né? Então, o desafio maior depois dessa conversão, durante, né? É manter uma loja muito bem organizada, com sortimento, bem precificada, para que esse cliente que era perdido, ele volte a fazer transações com a gente de forma regular. Perfeito. Gente, vamos entrar agora no top trend aqui. Se a gente tivesse no Twitter, falar de IA. Ninguém mais consegue ouvir falar de IA, mas a gente veio falar de IA e o IA para retail. Como que está? Ontem também, na palestra aqui ontem à noite, a gente teve aí um dado que 60% dos marketings utilizam IA. Só lembrando, um ponto importante que a gente já mexia com IA, gente, lá atrás, porque CRM tem uma inteligência artificial por trás, e-commerce tem uma inteligência artificial por trás. Então, agora a forma de utilizar essa ferramenta é que é diferente. Como que está essa estruturação dentro do negócio de vocês no retail? Então, como você falou, né, Jana, a gente já vem falando disso há um tempo, a gente já vem fazendo isso há um tempo, e agora, mais do que nunca, esse assunto que já é uma realidade, né? Eu acho que a inteligência artificial ela já é uma realidade que a gente precisa entender, né? Quais setores devem usar, acredito que todos, mas né, concatenados aí entre as áreas, não é sair por aí fazendo de qualquer forma. E quando a gente fala de informação e de dados, a IA ela vem para contribuir muito com isso. Como o Marcel falou, né? Qual é o melhor período para eu fazer aquela ação? Qual é o melhor nível de sellout? Qual é o melhor nível de investimento para eu poder? Às vezes dá 10% para um cliente, não vai fazer ele voltar a comprar, não vai fazer ele sair de casa. Mas se eu dou 30, dou 40, de um cliente, por exemplo, que não vai na loja, né, ou não compra há 60 dias. Então, a gente usa a IA para ter a melhor recomendação possível e trazer o melhor investimento também. Perfeito. Marcel?
A gente utiliza também IA ali no CRM e também no abastecimento, e já com muita conversa para a gente ampliar bastante esse escopo, né? Porque quando a gente fala de IA, hoje ainda a gente usa para a automação ali das tarefas que são mais repetitivas, né? Mas quando a gente já ouve falar de IA generativa no negócio, né? Então a gente pensa que a máquina, muito em breve, eu acredito que além dessa automação de tarefa repetitiva, ela vai se auto-corrigir. Então é algo que a gente precisa correr, porque para questões aí de precificação, de abastecimento, entre outros problemas aí que a gente acaba encontrando no dia a dia, isso vai ser a solução para cada vez mais a gente ter condições de fazer muito mais com menos. Perfeito. Aqui eu acho que acredito que a gente tenha vários diretores de área, né? Então é muito importante, gente, essa questão da orientação estratégica junto com a IA. Não é simplesmente apertar o botão e simplesmente aparece ali uma solução para a gente ali do marketing. É muito importante que a pessoa que esteja operando a IA, ela consiga entender o core do negócio. Já, Oi, claro. esse ponto que você falou, eu defendo muito também a gente ter recursos de IA no meio das áreas ali, no negócio, porque também tem discussões se é tecnologia ou se é negócio, e é os dois. Então a gente precisa ter alguém com conhecimento profundo aí de IA, voltado à ciência de dados, e esse recurso só vai poder contribuir se ele estiver dentro da área, entendendo a dor O da negócio. área, entendendo o negócio. Ontem, se eu não estiver enganada, o Galassi ele tinha até comentado que a grande oportunidade está na estratégia comercial. Eu acredito muito isso. E a gente estava comentando aqui atrás, né, que o comercial é a liga entre todas as áreas, é o cérebro ali para poder estar ajudando todo mundo a seguir um guia e um caminho diretivo. Falando um pouquinho de futuro, o Walmart acabou de patentear uma IA de personalização de preço, que a gente faz normalmente já em CRM. Eles estão propondo fazer isso na gôndola. Como que vocês veem o futuro da IA para o Retail Media? A gente está falando de uma personalização de um CRM aplicado no ponto de No venda, ponto né? de venda. De forma interativa. Então, assim, ainda é um tema novo, né? Mas eu acredito que cada vez mais a gente está personalizando a jornada de compra do cliente, né? E só pegando um gancho, falando ainda de IA, como que a gente utiliza lá? Hoje a gente tem IA aplicada ao nosso software de abastecimento. Então, a gente olha ali 3 anos para trás, a gente olha a sazonalidade, olha clima, o quanto de volume a gente comprou, para a gente olhar para frente, para toda a ação que a gente for tomar, ela e claro, né? A gente tem hoje o orçamento de compra tá muito rígido, Muito né? justo. Hoje a gente está com taxa de juros altíssimas. Então, quando a gente fala de IA, a gente quer uma previsibilidade das melhores compras e, no final das contas, vai evitar a ruptura lá no ponto de venda, que a gente acho que é o câncer do varejo hoje, Perfeito. né? Marcel? O futuro da IA, acho que não tem outro caminho a não ser trazer aí para todos uma enorme eficiência operacional, e a gente conseguindo executar cada vez mais as atividades ali no menor nível possível. Então a gente hoje fala muito de clusterização, né, para simplificar a operação do dia a dia. Com o avanço aí dessas tecnologias, eu acredito muito que em breve a gente vai estar chegando ali no nível de detalhe, item, loja, consumidor, para oferecer a melhor experiência para cada cliente. E a gente volta de novo lá no comecinho que a gente fala, a nossa realidade hoje precisa estar muito voltada para o resultado do negócio, né? Não é simplesmente uma frente de trabalho que vai conseguir resolver e trazer uma solução, mas sim o negócio como um todo, né? Todas as áreas unificando as estratégias para poder conseguir atingir aí a maior rentabilidade. E tudo isso, bem colocado por você, só funciona se a gente tiver uma estrutura de processos ali bem consolidada, estrutura de processos e integração entre áreas. Porque também não adianta nada a gente falar de um tema
tão bacana e tão complexo quanto o IA se a gente não está fazendo a lição de casa da forma correta, né? Que é o básico bem feito. Perfeito. Gente, a gente poderia discorrer aqui a manhã inteira falando com vocês sobre trade, marketing, retail, comercial, mas a gente precisa de ir para as palavras finais. Então, Bruno, qual é o conselho, qual é a dica, qual é o direcionamento que você dá para todos os presentes aqui sobre retail media e negociação com fornecedores? Bom, retail media não é só a venda de espaço, né? A gente tem que gerar valor para a indústria, para o varejista e para o cliente, para o nosso shopper. Senão, vai ser a mídia pela mídia. E cada vez mais a empresa, o varejo que não tiver com os dados na palma da mão, infelizmente, a indústria não vai vir para o jogo. Então, se eu pudesse deixar um recado aqui para todo mundo, fazer retail media é muito legal, o consumidor tomar a decisão ali no ponto de venda, mas, pessoal, dados. Dados, acho que é a palavra que resume tudo isso que eu estou falando aqui. A indústria vai vir para o jogo, ela vai fazer media store, ela vai fazer banner no seu site, fazer banner no seu app, mas ela tem que ver valor nisso, ela tem que ver entrega de dados, e por isso que a gente conecta tantas ferramentas importantes para nos ajudar aí no dia a dia. Perfeito. Bruno está fazendo um convite, viu, gente? Se alguém precisar de uma consultoria para poder ir lá, dar uma olhada no que ele está fazendo, espiando, ele está à disposição. Imagina. Então, Jana, obrigado, né, pelo nosso tempo aqui, Marcel, Jana, obrigado também pela Abra, super importante o tema. Como você falou, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas, mas a gente só tem 30 minutinhos, então depois a gente pode falar fora daqui, estou à disposição. Perfeito. Marcel? Não tem como falar, diferente do que o Bruno falou, a questão do dado, né? O investimento ali na organização dos dados para que a gente também tenha condições de ter recursos ali que saibam mexer com aqueles dados. Na verdade, não é manipular os dados, não é tratar os dados no dia a dia, mas quem tem condições de olhar o dado e saber que parafuso apertar com aquele dado, né? O que fazer para gerar valor para o negócio, né? E também o que o Bruno falou, só tem retail media através de dado e se for bom para todos os elos da cadeia aí, varejo, cliente e indústria. Mas só um complemento aqui. Quando a gente fala de retail media, a gente fala de retail media que vem da indústria, é a indústria querendo lançar um produto, mas a gente também fala de fornecedores não endêmicos, né? Que é o plano de saúde, é o consórcio, a concessionária. E a gente tem que entender que os dados que a gente entrega para um e para outro são completamente distintos. Um quer medir audiência, quer medir performance, o outro quer medir sellout, quer medir ROAS, quer medir ROI. Então, a gente tem que estar preparado para receber de todos os lados, né? Porque é um dinheiro novo. É como se a gente estivesse tirando o dinheiro do marketing, ao invés de tirar dinheiro do comercial para investir nisso. Então, vamos ficar atento a isso, pessoal. Bacana. Eu sempre, quando eu sento com a indústria, eu falo que é uma construção a 4 mãos. Não adianta a gente querer impor, né, o que o varejo está buscando naquele momento. É importante a gente sentar, conversar, entender os dois lados para poder trazer junto. E assim, sempre dá certo, gente. Todas as estratégias que a gente constrói junto com os fornecedores são aquelas que trazem o maior resultado tanto para o varejo quanto para eles. Assim. Então, é bonito de ver a gente conseguir unir o trade com essa visão de experiência em loja, o retail com a questão dos dados e os fornecedores, lógico, entrando com dinheiro para poder a gente conseguir fazer o investimento certo, na hora certa, e fazer com que ele tenha ali um resultado na área de venda. Mas a indústria vai precisar fazer de novo, né? Vai. Então, a gente tem que sempre comprovar que isso tem um retorno. Então, sem querer ser repetitivo, eu falo de novo nesse ponto aí. Eu estou vendo as indústrias quererem, eles querem fazer, mas várias indústrias chegam para a gente. Grupo Supernosso, como é que vocês estão lidando com isso? Então, tem Scantec, tem Nielsen, tem Newtail, então tem muita ferramenta de dados e fora inteligência artificial também, né, para ajudar e contribuir. Inclusive, a Scantec está sendo uma super parceira, né, da gente do varejo para poder tratar e trazer o retail media, principalmente para dentro do CRM, para trazer esse dinheiro novo da indústria. Então, para quem ainda não sabe, a Scantec
tem uma ferramenta de CRM que consegue trazer esse dinheiro novo. A gente não paga, a gente tem as melhores ofertas, a gente consegue direcionar dentro do aplicativo, dentro do e-commerce. Excelente. Você falou também que você tem no e-commerce de vocês, né? Na própria Scantec, na parte de CRM. Esse sim é, de fato, um dinheiro novo. Perfeito, perfeito. Você tem lá, Marcelo? Não, ainda não. Não? Ainda não, mas a gente já tá no forno também, tá prestes a sair. Muito bom. Gente, então eu gostaria de agradecer esse tempo aqui com vocês. É muito importante a gente não perder de vista o core do nosso negócio, que é vender, principalmente para o nosso cliente. Retail Media é muito bom, desde que esteja embasado em estratégia, e essa estratégia ela tem que ser construída junto com os nossos fornecedores. Mas nunca, nunca, nunca perder de vista o nosso cliente e a venda em si. Retail Media não é a varinha mágica que a gente está precisando. A gente está precisando realmente de olhar para o cliente e entender o que ele está buscando nesse momento tão desafiador, acho que para todos aqui. Estou à disposição, adorei participar aqui com vocês, agradecer mais uma vez a participação e precisando, gente, a gente está aqui à disposição para depois bater um papo junto com vocês. Muito obrigada. Obrigado a todos, viu, pessoal? Obrigado, pessoal.